Observe como começa a história de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, verso 1 diz: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Ah, mas que texto precioso demais! Esse texto aqui nos leva à beira de um rio, o rio Quebar. Lá estava Ezequiel. Este 4º mês aqui é interessante, né? É muito claro aqui. Esse 4º mês e esse dia, a gente estudando os pormenores, vamos entender que era o dia 31 de julho, no 30º ano de Ezequiel. Ezequiel era ainda um moço, 30 anos de idade. Lá estava Ezequiel, na beira do rio Quebar. Este rio Quebar, na verdade, ele era um canal de irrigação que levava até um outro rio e, claro, chegava no rio Eufrates. Veja só, a Babilônia, naquela época, tinha uma preocupação em irrigar as suas terras, especialmente o interior da Babilônia. Aqui, neste caso, onde está Ezequiel, ele está mais ou menos a 150 quilômetros de Bagdá hoje. Lembram Bagdá, no Iraque? Então, hoje, mais ou menos aí, a 150 quilômetros, lá da cidade de Bagdá, que está sempre nos noticiários por aí no Iraque. A 150 quilômetros daquele local, ali, Babilônia, Ezequiel estava na beira do rio Quebar. Eu fico imaginando o que ele estava pensando ali na beira daquele rio. Quais os pensamentos daquele moço de 30 anos na beira do rio Quebar? E eu creio que águas bem tranquilas, como estas estão aqui mesmo, tranquilas. Mas tinha um detalhe. Estas águas do rio Quebar, que eram usadas para irrigar as terras no interior da Babilônia, não irrigavam o coração de Ezequiel. Não, o coração dele estava entristecido. Tinha algo ali. Alguma coisa acontecia. Vamos analisar o contexto. Ezequiel tinha sido levado cativo para a Babilônia. E para esta região aqui, como a gente pode ver, para esta região aqui, como é o retrato deste versículo 1 de Ezequiel, a gente vai compreender uma coisa. 10.000 judeus tinham sido levados aqui para esse lugar, que se chamava Tel Abib. Tel Abib. 10.000 judeus. Os outros tinham sido levados para o centro da Babilônia. Então esse Tel Abib, como está no capítulo 3 e no verso 15, que aliás vai se tornar com certeza um episódio maravilhoso, há uma explicação ali muito clara. Preste atenção, Ezequiel capítulo 3, verso 15 diz assim, Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. Estão vendo só? Ali ele chegou, no rio Quebar. Ele estava nessa região, porque segundo podemos entender aqui na história, Ezequiel não estava lá. Lembram onde estava Daniel? Ezequiel não estava lá onde estava Daniel. Daniel foi levado cativo aproximadamente 10 anos antes de Ezequiel. E lá, naquele local, em Tel Abib, pertinho do rio Quebar, começou a acontecer algo no coração de Ezequiel. E naquele dia, não sei se como agora,
porque agora o sol está começando a nascer aqui, é bem cedinho. Talvez um momento como esse, vamos imaginar assim, Ezequiel chega na beira do rio Quebar. E eu acredito que ele começa a analisar as águas que corriam ali, calmas, tranquilas. E ele começou a pensar, estas águas vão irrigar o interior da Babilônia. Estas águas servirão para a produção de alimento. Mas enquanto isso, o coração do povo de Israel está endurecido. Enquanto isso, o coração do povo de Israel não produz absolutamente nada. Algo começa a acontecer ali mesmo, na beira do rio Quebar. Vamos lá? Observe. Estava junto ao rio Quebar, a última parte do verso 1. Abriram-se os céus. Abriram-se os céus. E eu tive visões de Deus. Ali mesmo. Isso aqui me mostra algo maravilhoso. Deus mesmo em meio à sequidão, corações endurecidos, dificuldades por todos os lados, no exílio. Exílio significa que você foi levado contra a vontade, você chegou lá contra a sua vontade. Ezequiel, ainda moço, 30 anos somente, lá estava e poderia muito bem pensar, eu estou perdendo a minha vida, não há nada para mim aqui nesta terra, eu estou como um escravo, exilado, não posso me mover. Mas interessante, ele se coloca à disposição de Deus. Porque é isso mesmo que contemplo na beira do rio Quebar. Ezequiel coloca-se à disposição de Deus. E o céu começa a se desenrolar, talvez como um tapete, quando a gente vai enrolando aquele longo tapete, o céu começa a se desenrolar. E eu não estou imaginando isso, porque está claro aqui, ó, abriram-se os céus. Abriram-se os céus. E eu tive visões de Deus. Maravilhoso isso, né? Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio a uma pandemia, os céus podem se abrir. Verdade. Os céus podem se abrir aí, ó, em meio à sua dificuldade, em meio ao seu deserto, em meio ao seu exílio. O céu pode se abrir. E você pode ter visões extraordinárias de Deus. E estas visões ajudarão a mudar o curso da sua vida, o curso das pessoas que estão à sua volta, o curso do mundo. Meu Deus, aqui estamos. Que os céus se abram, que possamos ter visões gloriosas de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, nos colocamos à Tua disposição e oramos com fé. Abençoa, Senhor, aqueles que estão vivendo um exílio muito pessoal, muito particular. Abra os céus, Senhor, abra os céus. Pai, muito obrigado. Amém.